minutos, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que até o momento 11 cidades estão com incêndios ativos. Nós vamos conversar agora com a secretária de Meio Ambiente, Natália Rezende, para nos dar um panorama do que está acontecendo agora. Secretária, bom dia. Essa frente fria que avançou sobre São Paulo, chuva aqui na região metropolitana, fraca, mas melhorando um pouquinho a condição do tempo, melhorou o panorama que nós tínhamos até sexta-feira? Qual a avaliação que a senhora faz? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês. Melhorou sim, tá? Então, a gente passou pelos momentos críticos e a gente tem 11 focos ainda, mas a gente está muito empenhado e desde o início, né, Rafael? É bom a gente colocar aqui. A gente empregou um efetivo, mais de 15 mil pessoas, mais de 170 milhões, tanto na parte do combate, principalmente com foco na prevenção. Por isso que a gente vê o estado de São Paulo, apesar dos incêndios, apesar dos vários focos, ter passado, por exemplo, com 0,07% das suas unidades de conservação impactadas. Foi pouco, por quê? Porque a gente conseguiu fazer muito acero, né, que é aquela retirada da massa seca, a gente conseguiu se prevenir e, claro, combater quando foi necessário. A gente usou aí o maior arsenal que a gente tinha de aeronaves, né, em um dado momento a gente chegou a operar com 20 aeronaves. Então, a gente fez no Gabinete de Crise do Estado de São Paulo uma preparação muito forte. Estamos com 11 focos agora, mas o cenário é de melhoria, sim, ainda mais pela chuva que veio e que vai continuar vindo aí nos próximos dias, provavelmente. Agora, secretária, onde estão concentradas essas ações? Como essas ações estão sendo realizadas? Me lembro que recentemente falamos sobre a criação de um grupo, uma força-tarefa aqui no estado para tentar avançar com mais rapidez e mais qualidade no controle desse problema. Como é que está esse trabalho também? É isso, Lívia, a gente fez, tá? Então, a gente tem duas operações, a Operação São Paulo Sem Fogo, a Operação São Paulo Sempre Alerta. E a gente começou, inclusive, antes, desde o início do ano, com todos esses investimentos que eu comentei aqui, mais de 170 milhões, de uma forma muito coordenada, e aí via várias secretarias, Defesa Civil também, sob liderança do nosso governador, claro, e quando chegou no momento mais crítico, a gente instaurou também um gabinete de crise para ficar 24/7, sempre de uma forma muito engajada, 15 mil efetivos, para a gente conseguir sempre fazer esse combate e essa prevenção que eu comentei aqui. Então, a gente instaurou esse gabinete de crise que ainda permanece. Hoje, a gente está com um foco ali onde que não choveu, né? Noroeste, Nordeste aqui do estado. Então, a gente vai continuar empregando aí tudo que a gente precisa, o máximo que a gente tem aqui de força no estado para acabar com esses focos de incêndio, considerando que essa fase crítica a gente conseguiu passar por ter essa organização, ter essa articulação que a gente montou nesse gabinete de crise, com auxílio também da iniciativa privada, é importante a gente falar, né? A gente reuniu concessionárias de energia, de gás, de saneamento, institutos também, Florestar, por exemplo, para poder nos ajudar, seja no monitoramento, seja no combate, todas as vezes que for necessário. Secretária, eu vou chamar os nossos comentaristas, tá? Para essa conversa, Amanda Klein. Secretária, bom dia, bom falar com a senhora. Secretária, eu gostaria de saber como está a integração com o governo federal e como todos os entes federativos podem participar desse combate às queimadas e também tomar medidas preventivas, porque não se tratam mais de mudanças climáticas, mas sim de uma emergência climática que está posta, né? Basta a gente ver as enchentes no Rio Grande do Sul no começo do ano e agora 60% do território nacional pegando fogo. Não, perfeito. Bom dia, Amanda, sempre um prazer falar com você. É isso, o meio ambiente é um só. Então, a gente tem que atuar de uma forma muito articulada e aqui no estado a gente tem uma estratégia climática muito bem definida. Essa estratégia a gente dividiu em 2 eixos, um eixo de mitigação, e aí tem muito a ver com essas emissões, com essa discussão também que a gente tem tido sobre qualidade do ar, que é até importante a gente esclarecer alguns pontos que muitas vezes aparecem de uma forma um pouco errada, né? É bom a gente falar sobre isso, e também um eixo de adaptação e resiliência. Em cada um deles, a gente tem ações de curto, médio e longo prazo. E aí a gente vai dividindo em cada um dos pilares. Então, se a gente falar de mitigação, a gente tem olhado aqui no estado de São Paulo para transporte, energia, indústria,
uso do solo, resíduos, educação ambiental, finanças verdes de uma forma transversal, e aí a gente vem fazendo o que a gente chama de governança multinível, é muito isso que você falou, né? Então, o que é competência do Estado, o que é competência do município, o que precisa de uma articulação com o governo federal. Então, isso a gente tem feito de uma forma muito concatenada aqui no Estado para pensar no usuário, né? O que a gente tem que prestar o melhor serviço, tem que prevenir muito, então a gente tem um foco muito grande em prevenção por meio dessas ações que eu comentei, e no combate, claro, como a gente fez aí com essa força-tarefa nunca vista, né? A gente empregou muito pessoal, muito equipamento também para a gente não deixar aumentar esses focos. Vilela? Secretária, bom dia. Secretária, muito tem se falado sobre uma certa culpabilidade de um setor, de outro setor. Uns apontam o dedo para o agro, outros eventualmente colocam que o agro é o maior interessado em que não haja esse tipo de queimada. Na experiência que a senhora vem conduzindo aqui em São Paulo, é possível apontar o dedo para alguém? Tem algum setor que possa ser mais responsabilizado do que outros em razão dessas ocorrências, dessas queimadas? Bom dia, Vilela, também prazer falar com você. Então, o que aconteceu? É importante a gente falar isso. A gente passou por uma seca, a gente está passando por uma seca prolongada. Então, ela veio antes e ela caracteriza, sim, a Amanda falou bem, né, um evento extremo que a gente está tendo aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma conjunção de fatores, que é o quê? Altas temperaturas, baixa umidade, fortes ventos. A gente tem o que aconteceu, e não só aqui no estado de São Paulo. Então, a gente está vendo o Brasil como um todo. O estado de São Paulo, se a gente for pegar pela pesquisa do INPE, está em 9º ali, né? Então, é um estado que, de novo, nem foi tão impactado quanto outros, mas, claro, foi. O agro teve um prejuízo bilionário? Teve. A gente também está tomando as providências nesse sentido. E aí, de novo, entra muito nesse planejamento que a gente tem falado. Só para dar ideia aqui para vocês, de curto prazo mesmo, a gente fez só nesse ano mais de 64,9 milhões de investimentos para prevenir, para melhorar as nossas rodovias, as margens, né, para a gente conseguir tirar aquela massa seca. Nas nossas unidades de conservação, a gente fez 15 milhões de investimentos ao redor delas e dentro para fazer os chamados aceros, que é isso, retirar essa massa seca e fazer essa prevenção. E no nosso plano do meio ambiente, a gente colocou lá, desde o ano passado, desde o Dia Mundial do Meio Ambiente, 37,5 mil hectares para colocar em restauração até 2026. Então, isso tudo a gente tem feito de uma forma muito concatenada, e é por isso que a gente vê esse combate muito efetivo. Claro, temos 11 focos, vamos atuar, e o quanto antes a gente quer que nada tenha aqui no estado de São Paulo, que a gente passe por essa seca, por essa estiagem prolongada. É o que todos esperamos. Bom, nós falamos com uma secretária de Meio Ambiente aqui do estado de São Paulo, Natália Rezende. Muito obrigada pelas informações e boa semana, secretária. Bom dia. Bom dia, Lívia, Cristiano, Amanda, Rafael. Para a gente é sempre um prazer imenso falar aqui com vocês, sempre à disposição. Obrigada.